Duan, eu perguntei, é normal ela sair assim? Ele disse que não há problema. Mesmo que ela não use nada, ninguém pode fazer nada com ela. Ele já havia estado em uma universidade de ciência e tecnologia antes? O garoto respondeu que tinha ido visitar um amigo. Ele queria saber se ele havia sobrevivido. A garota disse para deixá-la preocupada. Pessoas boas têm boa sorte. Eles finalmente chegaram. É uma universidade de ciência e tecnologia. De repente, alguém começou a atacar o barco. Sushen imediatamente cobriu sua namorada. O guarda perguntou quem eram eles e o que estavam fazendo aqui. Esta é a Universidade de Ciência e Tecnologia onde o Rei Rato Mutante se rebelou da última vez. Sushen respondeu que eles estavam aqui para se juntar à FBA. Ele poderia abrir o portão para eles? O homem perguntou se a garota era um coelho. Deixe essa linda garota passar a noite com ele e ele a deixará entrar. E deixou Sushen voltar para o lugar de onde ele veio. Duan lhe ofereceu um ensopado de carne de porco. Ele poderia abrir o portão para eles? O homem abriu a boca e se assustou com o fato de que eles tinham um verdadeiro ensopado de carne de porco. O guarda ordenou a Lutão que abrisse o portão e se apressasse, pois ele não via carne há muito tempo. Peça para ele estacionar o barco na calçada e dê a ele o ensopado de carne de porco. Na verdade, foi apenas a hipnose de Duan. Não há nenhum ensopado de carne de porco lá dentro. O homem está animado e cheira muito bem. Ele os deixará entrar por enquanto, mas eles o enviarão para o laboratório mais tarde. Lutão disse que lhes mostraria o caminho, deixando-os acompanhar. Como todos eles viverão na base a partir de agora, é justo que se ajudem mutuamente. Os níveis mais baixos são para os idosos, crianças e outros tipos de escória. Ele os levará para o andar de cima, onde encontrarão um quarto limpo. De repente, uma criança pequena se chocou contra ele. Lutão perguntou, ele não consegue andar normalmente? O garoto se desculpou e disse que estava um pouco tonto. Duan disse que ela estava muito fraca por causa da fome. Onde estão seus pais? A criança respondeu que eles haviam saído em busca de comida e ainda não haviam retornado. A garota disse que tinha um pedaço de pão e que poderia comer. A criança perguntou, se ela comer o pão, sua irmã coelhinha não vai ficar com fome? Sushen disse, não se preocupe, a irmã coelhinha não vai ficar com fome. O garoto acha que ele está mentindo. Na época deles, todos estavam morrendo de fome. Sushen disse que ela poderia duvidar de seu caráter, mas que não duvidasse de sua força. Enquanto Duan forçou a mulher, ela não passará fome. A criança chorou muito e disse que também queria ser a mulher dele. A menina disse que as crianças não deveriam dizer coisas estúpidas, deixá-lo comer e ficar quieto. De repente, as pessoas sentiram o cheiro de comida. Alguém está cozinhando? O homem perguntou. Eles não sabem que é contra as regras acumular alimentos? Todos os materiais devem ser visualizados e depois trocados por pontos. Mas ele não se lembra de ninguém compartilhando comida nos últimos dias. Quem está quebrando as regras? A menina ficou muito assustada e começou a chorar. Duan disse para não ter medo, pois ela se certificaria de que eles não fizessem nada. A garota perguntou, ele não estava lutando todo esse tempo apenas por comida? Está tudo preparado para ele. Deixe que ele aproveite o quanto quiser. Uma enorme quantidade de carnes diferentes apareceu diante de seus olhos. Essa sensação familiar lhes deu vontade de chorar. Isso é delicioso. O homem disse que ela era uma garota razoável. Ele a castigará esta noite. No entanto, esse recém-chegado quebrou as regras e deve ser punido. Sushen perguntou, é sério que ele vai puni-lo? A punição é um duelo de vida ou morte com esses dois caras poderosos. Ou você os mata ou será morto por eles. Sushen se lembrou que eram aqueles dois irmãos. O que havia acontecido com eles? Quando a garota os viu, começou a chorar ainda mais. Eles eram seus irmãos. Os caras disseram que falharam na missão e não conseguiram marcar pontos, por isso foram condenados à morte. Mas matá-los de uma vez era perda de tempo. Por isso, eles os mantiveram por perto para se divertirem um pouco. No entanto, o homem não esperava que Sushen os conhecesse. Isso se tornou ainda mais interessante. Ele decidiu que, se perder o duelo, jogará essa menina na água junto com seus irmãos para alimentar os monstros aquáticos. Esses dois irmãos parecem estar em algum tipo de estado insano. Eles foram injetados com algo ilegal? Os irmãos começaram a atacar, mas Sushen simplesmente os nocauteou, batendo em cada um deles uma vez. A menina quase saiu dos braços de Duan. Ela disse que não havia necessidade de se preocupar, que eles ficariam bem. O homem se perguntou, será que eles já terminaram? Parecia que ele havia desperdiçado 2 doses de seu remédio. De qualquer forma, eram apenas 2 pedaços de lixo inúteis. Ele está de bom humor hoje. Se entregar seus suprimentos, fingirá que nada aconteceu.
Su Shen perguntou. Então por que ele deveria lhe dar seus suprimentos? Um homem com um galo na cabeça gritou que qualquer pessoa que entrasse na Universidade de Ciência e Tecnologia deveria seguir as regras do chefe Liu para manter a ordem e eliminar os aproveitadores. Se quiser ficar, ele precisa ganhar pontos de contribuição, que podem ser obtidos transferindo recursos ou encontrando suprimentos. É como dinheiro, mas é obviamente benéfico para aqueles que fazem as regras. Su Shen disse que eles comeram tudo o que ele tinha. Ele não tinha mais nada. De repente, o Capitão Gou aparece. Se ele quiser pontos de contribuição, pode trabalhar para isso. Alimentação e hospedagem gratuitas, disponibilidade de cargos com altos salários. Eles não têm pessoas suficientes. Estão na hora certa. Especialmente a Bunny Gel. Ele lhe dará uma lata de carne mista e macarrão instantâneo ilimitado todos os dias. Agora é o apocalipse. A produção industrial parou. Ele está fazendo um grande sacrifício por eles. Um dos assistentes gritou que seu chefe estava lhes fazendo uma oferta generosa. Se o chefe conseguir uma nova mulher, ele permitirá um pátio com a mulher anterior. De repente, o Capitão Gogo sentiu o cheiro de comida. Ele perguntou, o que eles comeram? Os rapazes acabaram de se lembrar que comer carne sem a permissão do chefe é uma sentença de morte. Eles começaram a implorar para que ele lhes desse outra chance. No futuro, eles sempre levariam comida para ele primeiro. O Capitão Gogo gritou para que eles se calassem. Aquele cheiro de merda o estava matando. Ele viu através do controle mental de Duanya. Ele não parecia ter sido afetado de forma alguma. Os meninos tiveram uma dor de estômago repentina e tiveram que se retirar para o banheiro mais próximo. O Capitão Gogo perguntou como ele acabou na companhia de tais idiotas. Um dia ele se livraria de todos esses idiotas. Su Shenyu achou estranho. Ele não conseguia sentir nenhuma habilidade desse cara, mas havia uma aura muito poderosa vindo dele. E sob sua influência, todos estavam fora do controle mental de Duanya. A julgar por seus subordinados, nada de bom poderia vir dele. Matá-los agora complicará seus planos. Primeiro, ele precisa encontrar os ratos mutantes. O Capitão Gogo lhe perguntou o que ele achava de sua proposta. Ele respondeu que não estava interessado. Não se preocupe, um dia ele virá até ele para pedir esmolas. Ele ordenou a Lutão que tomasse uma posição, pois tinha que ir. Duanya se desculpou. Sua força mental era muito grande. A habilidade dela não tinha efeito sobre ele. Su Shen disse que não era culpa dela. Se esses caras não morrerem depois de comer o cadáver de uma ravina de água, então definitivamente há algo estranho aqui. Eles precisam ser cuidadosos. Um homem se aproximou deles e disse que eles haviam irritado os guardas. Agora eles não querem deixá-los ir embora. Como ele sabe seu nome? Su Shen deveria ir com ele. Seu nome é Miao Puvuan. Ele é o colega de quarto de Tian Yu e eles se conheceram quando estavam no ensino médio. O capitão ordenou que Liu Tong ficasse de olho nessa mulher e não a deixasse escapar. Na era do apocalipse, coelhinhas gostosas como elas são raras. Duan acredita que os suprimentos dos meninos são suficientes no momento. Portanto, não há perigo para eles. A garotinha agradeceu à irmã coelhinha pela ajuda, pois ela é incrível para ela. Su Shen perguntou se todos os alunos estavam morando aqui agora. Miao Puvuan respondeu que todos os alunos sobreviventes estão se abrigando aqui, independentemente do gênero. Como o irmão Tian costuma ajudar a todos, esse lugar é considerado território da força-tarefa deles. Do outro lado da esquina, alguém acrescentou que sua força-tarefa era forte. Mesmo que encontrem a tribo Ao, eles podem enfrentá-los cara a cara. O colega de classe de Tian Yu perguntou a Su Shen se ele estava interessado em se juntar a eles. Ele ficou extremamente feliz ao ver seu companheiro e pensou que ele estava morto há muito tempo. Tian Yu lhe ofereceu uma bebida. Ele tinha acabado de voltar de uma missão, portanto, poderia ficar aqui com ele por alguns dias. De repente, ele viu a lendária beleza de sua universidade. A mesma deusa fria Daonya. A garota acha que isso foi no passado, não importa agora. Tian Yu perguntou a Xiao Mao por que essa deusa lendária está aqui. E por que ela está usando uma fantasia de coelho? A garota era tímida e disse ao rapaz que precisava trocar de roupa. Ela estava muito envergonhada de aparecer com aquela roupa na frente dos formandos. Su Shen concordou. Os rapazes ficaram furiosos ao vê-los se abraçando. Tian Yu sugeriu que ela trocasse de roupa em seu quarto. É um pouco bagunçado, mas ela pode se sentar onde quiser. Su Shen ficou surpreso. Afinal, esse é um quarto individual luxuoso. Pu Vuan ficou com inveja, tudo graças aos pontos de bônus. Tian Yu achou estranho. A garota não trouxe nenhuma bolsa com ela. Em que ela iria se trocar? Su Shen perguntou ao rapaz. Suas missões são perigosas? Ele respondeu que os dois pareciam ter sorte, pareciam limpos,
de modo que a realidade do apocalipse ainda não os havia atingido. Deixe Sushen não sair e se juntar à força-tarefa. Ele será capaz de cuidar dele. E uma grande especialista como Duanya não precisaria nem mesmo sair para comer. Ela poderia apenas cuidar dos feridos. Mas ele tem um aviso. Diga a ele para parar de se exibir e de fazer as pessoas usarem roupas de coelho. É o apocalipse. Sushen disse ao irmão Tian para não se preocupar. Ele a protegerá. O cara realmente espera que sim. Sushen se lembra de como foi intimidado no ensino médio e não se atreveu a revidar? Tian Yue foi quem os expulsou. O capitão dos guardas não é um bom sujeito. As mulheres pelas quais ele demonstra interesse nunca têm um bom final, especialmente as mais bonitas, como Duanya. TS se aproximou dela sem ser notado e lhe disse para não se mexer. O chefe a enviou para ajudar com as acomodações. Como ela é uma mulher, não deveria dormir com esses homens. Duanya acha que há espaço suficiente. Ela não precisa de sua ajuda. O chefe pediu a Gia para vir até aqui. A garota ativou sua técnica e a hipnotizou. Usar o poder mental para forçar o controle sobre alguém é difícil, mas pode ser administrado por um curto período. A garota correu para abrir a porta para que Sushen a manejasse. Gia se mostrou bastante inteligente e tinha um limiar de dor desenvolvido. Ela foi capaz de desativar o poder mental. Duan ficou chocado. Uma garota perfurou a palma da mão para usar a dor para acordar? Gia disse que quase caiu no truque dela. Ela é uma menina estranha. Os rapazes já estavam começando a ficar preocupados e estavam batendo na porta. Por que há tanto barulho durante a troca? Sushen derrubou as portas com seu estilo característico. A irmã Gia disse que o cara estava procurando a morte. A garota foi atacar, mas, ao ver a verdadeira face do homem, parou. Ela se lembrou do que aquele cara tinha feito na Universidade de Ciência e Tecnologia. Aquele que se chamava Sushen. Ele é apenas um demônio. Embora Gia tenha matado muitas pessoas, seu instinto lhe diz que se ela se opuser a ele, ela morrerá. A garota se curvou diante de seu novo mestre e pediu punição. O mestre acha que ela não é sincera o suficiente? A irmã Gia decidiu se livrar completamente de suas roupas. Talvez dessa forma ele a percebesse como sua serva. Tian Yue gritou. Sushen realmente tem esse gosto? A garota jogou uma granada de fumaça e tentou fugir. Sushen perguntou se ela realmente achava que seria capaz de escapar tão facilmente. A irmã Gia lhe implorou que esperasse um pouco. Ele não pode matá-la. O garoto se lembra da garota que ele salvou? Ela e seus irmãos foram levados para a arena. Sushen agradeceu a informação e a jogou pela janela. Miao Pu Wuan acredita que os guardas os levaram quando eles saíram de lá. O que eles vão fazer agora? Se não os salvarem, aqueles ratos grandes vão mastigá-los até a morte. Sushen decidiu não perder tempo e foi ver. Tian Yue lhe disse para tentar evitar conflitos. Lao Gao disse à menina que seus dois irmãos haviam falhado em sua tarefa e que isso equivalia a uma sentença de morte. Mas como ela está pronta para entrar na arena, ele pode considerar dar uma chance a eles. Um dos irmãos gritou para sua irmãzinha correr e não acreditar nele. Lao Gao disse que era tarde demais. A garota se levantou com orgulho e disse que não iria embora. Ele deve deixá-los ir. Lao Gao respondeu que sim, mas somente se ele conseguisse sobreviver. Um rato enorme se aproximou e mordeu a mão da menina. Xiao Mei se lembrou de um momento engraçado em que seus irmãos trouxeram muitos cogumelos. Ela recusou imediatamente, dizendo que eles poderiam ser venenosos. O irmão mais velho respondeu que eles não podiam deixar a irmãzinha comer algo perigoso. Então, ele decidiu experimentar primeiro. Se ele não morresse, Xiao Mei poderia comê-los. Os rapazes gritaram que ele estava louco. O homem imediatamente começou a se sentir tonto. Ele viu um grande número de guarda-chuvas no céu, e os cogumelos acabaram sendo venenosos. Mas seu corpo forte aguentou. Os irmãos tinham de concluir uma tarefa e ganhar pontos por sua contribuição. Eles não precisariam mais passar fome. Eles disseram à menina para se comportar e não correr para lá e para cá. Que ela esperasse que eles voltassem e que eles comessem algo delicioso. O irmão gritou para que a garota corresse e não se preocupasse com eles, pois ela deveria viver até o fim. Lao Gao ordenou que os meninos se calassem e removessem as madeiras sob seus pés. Xiao Mei não desistiu e enfiou uma vara afiada no olho daquele rato enorme. Ela conseguiu tirar a mão de suas mandíbulas. Ela está aqui para salvar seus irmãos e não vai desistir. Lao Gao riu. Um garotinho tentando salvar seus irmãos? Isso é um tanto ridículo. Para ele, eles são lixo e indignos de viver. Esse era o fim deles. Eles só queriam viver. A garota implorou por ajuda, por alguém que os ajudasse. De repente, Sushen apareceu e deu um tapa naquele rato vil. Tian Yue gritou que esse cara era muito impulsivo. Com uma palma, ele massacrou um rato enorme. Sushen se perguntou,
Isso é tudo que um simples rato grande pode fazer? Como não há núcleo de cristal, ele não é muito diferente das criaturas mutantes comuns. Lao Gao gritou que, como o cara estava procurando a morte, ele realizaria seu desejo. Miao Pu Wuan e Tian Yue soltaram os meninos. Xiao Mei perguntou a seus irmãos se eles estavam bem. Os meninos agradeceram a sua corajosa irmãzinha. Ela havia conseguido lidar com eles. Xiao Mei disse que isso não era verdade. Não foi ela quem o salvou, foi Su Shen. O homem perguntou à irmã Ji, é esse o homem que ela mencionou no relatório? A moça respondeu que sim, que os genes dele ajudariam a superar a instabilidade genética que ocorreu após o dia do juízo final. Esses ratos se tornaram ainda maiores e mais agressivos do que antes. Se ele morrer aqui, não servirá como cobaia para sua pesquisa. Su Shen cortou todos os ratos com sua lâmina afiada em menos de 1 minuto. Tian Yue ficou chocado com o que viu. Esse era definitivamente o Su Shen que ele conhecia? O cientista informou a todos que esse homem era o material perfeito para experimentos. Peça a Lao Gao e Tian Yue que o levem até ele, vivo ou morto. Miao Pu Wuan disse à garota para sair, pois se ela não saísse, não conseguiria mais sair. Duanya respondeu que não irá a lugar algum até que Su Shen seja libertado. Graças ao chefe, eles foram capazes de sobreviver ao dia do juízo final. O que Su Shen escolherá? Su Shen perguntou ao seu companheiro, o que está acontecendo? O que eles estão pensando? O nome desse homem é Li Yeung. No início do dia do juízo final, ele conseguiu desenvolver um remédio que torna as pessoas mais fortes. Foi assim que ele conseguiu assumir o controle deste lugar. É uma poção que drena sua força vital em troca de força física. Se você tomá-la uma vez, você se tornará o homem mais forte do mundo. Su Shen disse que tem uma saída. Ele irá com ele? Tian Yue se desculpou e disse que não tinha escolha, pois era seu trabalho. Lao Gao não esperava ver tanto drama entre os dois irmãos. Isso está ficando interessante. Está na hora. O chefe deles não gosta de esperar. Lagou e se moveu para atacar o cara. No entanto, Tian Yue escolheu um caminho diferente. Ele deu um chute nos dentes daquela criatura gorda. Baldi perguntou como ele ousava desobedecer ao chefe. O cara respondeu que ele que se fodesse. Afinal, trata-se apenas de controle por causa de uma maldita poção. Ele tem uma vida, e se ela acabar agora, que assim seja. Ninguém se atreverá a tocar em seu irmão Su Shen. Esse cara parece ser um homem de verdade. Ele anunciou com orgulho que lutaria até a morte. Um grande número de socos poderosos atingiu Lao Gao. No entanto, o chefe sabia que eles eram capazes de traição, então lhes deu uma poção de nível 1. E ele está usando uma poção de nível 2. Sua gordura é sua defesa. Eles não podem lhe causar nenhum dano. Tian Yue conseguiu pegar suas armas, mas elas emitiam eletricidade. Lao Gao lhe disse para ir para o inferno. Tian Yue percebeu que estava prestes a levar um choque elétrico, mas o cara foi capaz de virar sua arma contra ele. E Su Shen saltou para baixo e perfurou os olhos de Lao Gao. Esse é realmente o fim para o grande capitão Lao Gao? Ninguém se atreverá a ferir o camarada Su Shen.